O ouvinte mandou uma outra pergunta aqui, falando sobre dor na coluna, né? Ele diz: fiz uma cirurgia na coluna próxima à cervical já há uns 2 anos atrás para tratar de uma hérnia, só que agora eu tenho mais na lombar, as dores são semelhantes. Uma hérnia pode voltar mesmo depois da cirurgia em outro lugar? Sim. As pessoas têm essa ideia de que ela volta... Na realidade, não é que a gente tenha uma hérnia só. O que acaba acontecendo? Falando um pouquinho da anatomia da nossa coluna, tá? Então, a gente tem lá na região do pescoço 7 vértebras, que são os ossos. Na região dorsal, que é o meio das costas, 12 vértebras. E na região lombar, que é a parte lá debaixo da coluna, mais 5 vértebras. E o sacro, que é o osso lá do bumbum, central do bumbum. Entre cada uma dessas vértebras existe um disco, que é como se fosse um amortecedor. Vamos pensar num amortecedor. Então existe um disco, que é uma cartilagem que gera movimento, absorção, enfim, proteção para a região das raízes nervosas e da medula. A hérnia, ela dá nesses discos. Então ela pode dar, vamos supor, ele fez uma cirurgia na região cervical. Vamos supor que ele tenha feito uma cirurgia entre a 4ª e a 5ª vértebra da região cervical, ali naquele disco. Pode aparecer uma hérnia de disco para baixo, pode aparecer uma hérnia de disco em C5, C6, que é a 5ª e a 6ª, pode aparecer uma hérnia de disco lá na 8ª e na 9ª vértebra, no disco entre a 8ª e a 9ª vértebra da coluna dorsal, ou lá embaixo, entre a 4ª e a 5ª vértebra lombar, por exemplo. Então não é que ela voltou. As hérnias, os discos, eles vão degenerando, eles vão desgastando. Algumas condições que a gente dá ao nosso corpo no dia a dia podem acelerar o aparecimento dessas degenerações discais. E aí ele pode ter feito uma cirurgia há 2 anos atrás na cervical e daqui a pouco ele tem uma hérnia no lombar. Nem toda hérnia ela é cirúrgica, na realidade é uma minoria. Hoje estudos mostram que 5% das hérnias de disco são cirúrgicas, a boa parte delas é tratada de forma conservadora. E o importante é avaliar a condição que ele está, a condição que está a coluna dele, os sintomas e os sinais que ele apresenta, para a gente poder, a partir daí, diagnosticar se o caso dele ele é um caso de tratamento conservador ou se é um caso novamente de cirurgia.